Fala galera do Energia Concursos, tudo bem com vocês? Vocês devem estar se perguntando, Marco, você vai dar aula sentado hoje? Como a gente está evoluindo bastante aqui na teoria, eu agora vou focar para que a gente faça nesse primeiro momento de aula mais questões, tá? Para que a gente consiga colocar mais questões em prática e a gente consiga também executar com mais tranquilidade as questões, e depois eu volto logo pro quadro, tá? Só para que a gente possa fazer esse bem bolado aqui e não fique chato também para você o tempo todo, né? Essa relação de quadro, tá? Então agora a gente vai, não fica cansativo também, então agora a gente vai ficar um pouquinho mais focado no nosso slide aqui e vou trabalhar com vocês, sem sombra de dúvida, da mesma forma que eu venho trabalhando, mas eu consigo fazer as anotações por aqui, não tem problema nenhum, tá? Só a letra que não fica tão boa, mas faz tudo certo. Show? Bom, só para de novo, como você já está acostumado aqui, a gente retomar um pouquinho de tudo que já foi conversado, né? Do nosso último encontro, a gente trabalhou todas as corretas, porém, o único item que estava incorreto foi esse: planejamento e controle de produção não atribui importância ao estoque de matéria-prima, que é uma dos principais objetivos de você ter planejamento de produção e controle dessa produção, tá? Basicamente, é o norte do porquê que eu faço planejamento e controle, é para que eu tenha um certo, como o próprio nome propõe, controle desse item, tá? Só para a gente finalizar esse primeiro tópico que eu quero falar, eu vou colocar aqui os momentos de controle, tá? Os momentos de controle. Basicamente são 3 momentos, é o que a gente chama de controle prévio, é o que a gente chama de controle simultâneo e é o que a gente chama de controle posterior, tá? Quando a gente fala de controle prévio, quando a gente está dentro de uma produção, eu falo de um controle de fornecedores e matéria-prima, tá? Matéria-prima. Quando eu falo de um controle simultâneo, aí sim é um controle de produção em si, e o controle posterior seria essa inspeção. Marco, me dê exemplos. Vamos lá, vamos começar do controle prévio. O controle prévio, como o próprio nome propõe, é um controle que ocorre antes da produção iniciar, certo? É basicamente um controle que tem como principal objetivo a verificação de disponibilidade. Disponibilidade de matéria-prima e disponibilidade de recursos em geral. Tá? Quando eu me proponho a produzir determinada peça, produzir determinado material, determinado produto, eu tenho que identificar se eu tenho todos os itens para que eu possa produzir esse material. Vamos voltar lá no exemplo do McDonald's, né? Se eu quero produzir um hambúrguer, pão, carne, queijo, salada, molho e tudo mais, eu tenho que verificar se eu tenho todas essas matérias-primas dentro da minha organização para que eu possa produzir. Então isso seria um controle prévio, um controle de matéria-prima e também um controle de fornecedor para saber se eu tenho os fornecedores adequados, né, necessários para que eu possa manter esse estoque de matéria-prima. Porque lembra, quando a gente está falando de planejamento e controle aqui, um dos principais objetivos desse planejamento e controle é prever a quantidade de material, de produto que eu pretendo produzir, certo? E nessa de prever a quantidade de material que eu pretendo produzir, eu também preciso identificar, nesse nível, qual que é a quantidade de disponibilidade que eu tenho desse material. Tá? Então, se eu digo que eu preciso produzir 50 hambúrgueres, o controle prévio vai justamente olhar para a matéria-prima, olhar para o fornecedor, olhar para o estoque e dizer: esse cara tem a possibilidade de produzir tudo isso? Esse cara consegue produzir tudo isso? Sim ou não? Tá? Na outra mão, né, do outro lado, eu vou ter também esse controle de fornecedor. Tá? Que é, esse fornecedor que eu tenho, eu consigo alcançar a qualidade que eu pretendo? Eu tenho um fornecedor adequado da minha carne, da minha salada, do meu pão e assim sucessivamente? Então esse seria o controle prévio. Tá? A gente pode chamar desse controle de um controle a priori. Tá? Seria um controle prévio. A priori porque ele é antes da produção.
O controle simultâneo, tá? O controle simultâneo, ele já é um controle focado na produção em si. Uma vez que eu identifiquei a disponibilidade desses itens, eu vou começar a produzir esses hambúrgueres. E aí eu vou verificar se esses hambúrgueres estão sendo produzidos da forma adequada. Tá? Se a gente está colocando a quantidade de molho que foi pensado, se a gente está colocando a salada, se todos os itens que são propostos no produto final estão sendo inseridos aqui. Aqui, pessoal, é um dos principais momentos onde eu vou identificar os desvios de produção. Tá? Eu vou identificar os desvios de produção. Será que algum dos produtos ou alguns desses produtos eles estão com algum problema na sua produção? E é aqui que eu vou identificar. Tá? Um gráfico que a gente tem aqui é o gráfico de controle estatístico, né? Onde eu identifico basicamente como que vai a minha produção, como que está indo a minha produção nesse sentido. Certo? Maravilha. E eu tenho o controle que seria o controle posterior, que é o controle de inspeção. O que é uma inspeção, pessoal? Depois do produto pronto, eu vou comparar esse produto ao padrão. Então, vamos supor que eu tivesse o hambúrguer perfeito, o hambúrguer que seria o hambúrguer padrão, seria o gabarito, digamos assim, e eu vou comparar esse hambúrguer que foi recentemente produzido a esse padrão, tá certo? E aí é justamente o controle de inspeção. O que vale a gente perceber aqui, tá? Dos três controles, o controle prévio é um controle proativo, ou seja, ele é um controle que verifica a disponibilidade antes da falta, antes de algum problema efetivamente ocorrer. O controle de produção e o controle posterior, ou a posteriori, eles já são dois controles reativos. Eles vão identificar o problema depois de ele ter ocorrido, certo? Então, ambos controles são importantes. As organizações devem utilizar os três tipos de controle, mas é importante você identificar que esse controle prévio ele é fundamental para que eu consiga ter tempo hábil para conseguir ajustar as possíveis falhas. Enquanto no controle simultâneo a produção já vai ter desviado, eu vou ajustar esse desvio, já vai ter ocorrido alguma espécie de desperdício, por exemplo, ou uma espécie de problema. E no controle posterior, então, nem se fala. Pensa o hambúrguer pronto e ele não está dentro das especificações propostas, o que vai acontecer com aquele hambúrguer? Aquele hambúrguer vai no lixo. Então eu perdi recurso. Né? Ali tem dinheiro, ali tem ingrediente, ali tem esforço de pessoas, gasto de energia, gasto de gás, gasto de luz, gasto de tudo. Tá? Então, esses três momentos de controle eles acontecem em conjunto. Tá? E, logicamente, as organizações devem priorizar o controle prévio para que nada ocorra fora do planejado durante a produção e na sua entrega também. Certo? Então, basicamente, são esses três momentos de controle que eu queria falar aqui e descrever isso de uma forma mais didática. Maravilha, gente. Então, vamos mais. O gerenciamento de estoque constitui uma atividade de extrema relevância para assegurar o desempenho adequado das organizações públicas e privadas, repercutindo diretamente na consecução de seus fins. Existem diversos indicadores relacionados a tal atividade, entre os quais o denominado giro de estoque por aferir. Então a pergunta aqui é o seguinte: o que significa giro de estoque? Já bati bastante nessa tecla da necessidade, isso ocorre em todas as matérias, é lógico, mas na matéria de administração, por a sua certa subjetividade, a gente tem que ter a capacidade rapidamente de conseguir identificar qualquer pergunta. Nesse caso, ele pergunta pra gente o que significa o conceito de giro de estoque. Beleza? A. O valor de saída de um item de material em contraposição à média do valor dos itens existentes em estoque. Não, pessoal, isso aqui não é conceito de giro de estoque. Tá? B. O valor percentual de requisições dos setores da organização que são atendidas em relação ao total de requisições. Também não. Tá? Quando eu falo o percentual de requisições versus aquelas que são atendidas, né, as requisições versus as atendidas, eu posso falar de uma capacidade de atendimento, eu posso falar até mesmo de um percentual de atendimento dessas requisições, o quanto que eu consigo atender aquilo que é requerido pelas organizações. Tá? C. O período em que o estoque médio será capaz de atender a demanda média caso não haja reposição. Não. Também isso não é giro de estoque. D.
o número de vezes que em período estabelecido o estoque de um determinado item de material é renovado. Perfeito, pessoal, perfeito. Quando eu falo de giro de estoque, eu falo a quantidade de vezes e o período. Pode ser até a mês, pode ser até a dias, pode ser até a anos, depende, pode ser até por um determinado período especificado, 15, 20, uma semana, 8 dias, 10 dias, tanto faz, em que ele é renovado, certo? Isso é giro de estoque. Quantas vezes eu renovo aquele item dentro do meu estoque? Eu renovo, eu tenho que fazer, ele é zerado e retomado, zerado e retomado. Vamos lá, vamos por exemplo bem prático. Se eu colocar para vocês a Coca-Cola, tá, dentro do supermercado, a Coca-Cola e o suco de caju light, qual dos dois tem mais giro de estoque? A Coca-Cola. Por quê? Porque a quantidade de vezes em que você zera no caso não precisa, né? Mas se renova esse estoque de Coca-Cola é muito maior, porque o consumo, a demanda da Coca-Cola é muito maior. Enquanto a demanda do suco de caju light, estou supondo aqui, né? Mas nada contra se você tomar suco de caju light, é muito menor, tá certo? A demanda é muito menor. Então, basicamente, quanto maior a demanda de um produto, a tendência é que o giro daquele estoque seja maior, porque eu compro X produtos e esses X produtos que foram comprados são consumidos rapidamente, tá? O giro de estoque não está relacionado à demanda em si, mas ele é muito influenciado pela demanda. Um produto que tem alta demanda, ele tende a ter um alto giro de estoque, porque aquele estoque tende a ser renovado. É uma tendência natural, né? Quantas vezes uma Coca-Cola é comprada tem a ver com quantas vezes aquele estoque de Coca-Cola vai ser renovado, certo? Então, os produtos que têm mais giro de estoque, eles buscam, é necessário que você tenha um maior cuidado sobre eles, porque a chance de a gente ter a falta desse produto é muito grande, tá? Quando você entra no supermercado e identifica que determinado produto não existe mais, a gente chama isso de quebra de estoque. O que é a quebra de estoque? É a incapacidade de atender a demanda. Pode ser uma falha de planejamento, pode ser uma falha de controle e pode também ser uma falha externa, que um fornecedor não conseguiu entregar aquele item, que não se previu que aquela demanda, pode ser uma demanda bastante sazonal, então não se previu que aquela demanda iria ocorrer, então o administrador aqui, o gestor do estoque, acabou sendo pego de surpresa, pode ter acontecido algum evento que essa demanda não conseguiu atender. Vamos dar um exemplo mais prático, né? Eu acredito que em 2016 ou 2017, não vou saber precisamente, a gente teve um momento no Brasil muito crítico, que foi quando os caminhoneiros fizeram greve, certo? Então, os caminhoneiros responsáveis pelo transporte de mercadorias de um lugar a outro do Brasil, o principal tipo de transporte, modal de transporte dessas mercadorias, simplesmente pararam. O que naturalmente aconteceu? Eu não consigo mais, o estoque não consegue mais ser renovado, eu não consigo mais fazer os pedidos, eu até faço os pedidos, mas as entregas não ocorrem. O que naturalmente vai acontecer com os produtos que têm mais giro de estoque? A tendência é que a quebra de estoque ocorra, certo? Então é muito natural. Havia aquelas fotos, né, das prateleiras dos supermercados vazias. O que é essa prateleira de supermercado vazia? A quebra de estoque. É a quebra de estoque que ocorreu em virtude de um fato aí, né, inesperado, certamente isolado, mas isso é quebra de estoque. Tá? Então o giro de estoque, os produtos que têm mais giro de estoque, esse trabalho de estudo de giro de estoque, ele tem justamente esse cuidado, né, de identificar quais são os produtos que, por um acaso, podem faltar. Então eu tenho que identificar esses produtos com uma clareza para que eu não tenha essa falta, né, para que eu não identifique essa falta e consiga atender a demanda de forma adequada. Tá? Então isso que é o giro de estoque, a quantidade de vezes que determinado produto se renova, certo? Se renova por um determinado tempo. Tá? Os supermercados, eles têm muito claramente o giro de estoque, né? Os bons supermercados, naturalmente, eles têm nitidamente esse giro de estoque por produto, né? Para saber
quais são os produtos mais consumidos e também para saber, numa possível falta de recursos, quais produtos devem ser priorizados. Né? Você tem aí a nitidez de quais produtos não podem faltar. Né? A gente pode supor uma outra hipótese, vamos pensar que faltou dinheiro para comprar determinados produtos. Quais produtos vão ser comprados antes? Aqueles que têm mais giro de estoque, porque aqueles atendem mais a demanda do que outros. Né? Se faltar dinheiro para comprar alguma coisa, provavelmente o produto que vai ser descartado do pedido vai ser o suco de caju, light, certo? A Coca-Cola vai ser priorizada, porque a Coca-Cola é o item que é mais vendido, logo tem maior giro de estoque, beleza? Quando eu utilizo a expressão estoque renovado, é que o último produto que foi pedido saiu. Tá? Estoque renovado não significa que o estoque zerou, tá? Não significa que teve quebra de estoque. Significa só que ele foi completamente renovado. Tá? Significa só que ele foi completamente renovado. Aquele produto que está saindo, que está sendo vendido, ele é um produto que foi pedido novamente. Já faz parte, digamos assim, de um outro lote de pedidos. Isso é giro de estoque. As organizações não deixam faltar para pedir. Elas têm sempre o que a gente chama de lote econômico de compra, que seria o ponto do pedido, a quantidade de itens que tem no estoque, que a partir dessa quantidade eu tenho que fazer o meu pedido. Essa quantidade nunca vai ser zero, né? Porque pensa que até o pedido sair de onde ele ocorre, né? De onde ele é produzido ou ele é transportado até o local onde esse produto vai ser vendido, digamos assim, o supermercado, vai demorar um certo tempo. Então, o ponto de pedido leva em consideração esse tempo. Além dessa quantidade de itens que são responsáveis pelo ponto de pedido, eu ainda tenho um estoque de segurança. Que o estoque de segurança nada mais seria do que essa gordura. Poxa, caso o caminhão atrase, caso o pedido demore a ser produzido, eu tenho ainda um estoquezinho de segurança, que é essa gordura que vai além do ponto do pedido. Então, por exemplo, quando eu digo que o ponto de pedido de determinado item são 30 itens e que o estoque de segurança são 20 itens, eu digo que quando eu chego a 50 itens no meu estoque, eu faço um pedido. Certo? Porque eu tenho os 30 itens do ponto do pedido e eu tenho esses mais 20 itens que são a gordura, que vão além do pedido. Tá? Não são 30 itens que eu tenho, que seriam os 30 do estoque, os 30 do ponto do pedido. Não, eu tenho os 30 do ponto do pedido e mais essa gordura. Essa gordura, ela é, digamos assim, desconsiderada para efeitos de um pedido. Essa gordura é justamente, como o próprio nome propõe, um estoque de segurança, caso alguma coisa ocorra. Beleza? Maravilha, gente. Então, esse é um ponto importante. Aí seria a média ponderada dos últimos itens de estoque repostos em determinado período de tempo. Também não, tá? Quando eu falo desses conceitos, ponto de pedido, estoque de segurança e o próprio giro de estoque, são conceitos que tendem a aparecer na sua prova, tá? Então fique bastante atento. Então, o giro de estoque é basicamente a quantidade de vezes que um item que esse item é renovado no estoque, né? Então, o giro de estoque é a quantidade de vezes que por um determinado período esse item é renovado no estoque. O ponto de pedido é o número de itens que eu tenho em estoque para o momento do pedido, é o momento em que eu faço esse pedido. Então, quando tiver 30 itens no estoque, eu faço esse pedido. E o estoque de segurança é aquele estoque que está aqui para cobrir, certo, determinados atrasos que podem vir a ocorrer, certo? A tendência, mas isso é bastante operacional, depende de organização por organização, é que se dobre o ponto do pedido. Então, se eu tenho 30 no ponto de pedido, a tendência é que eu tenha mais 30 de estoque de segurança. Mas isso vai depender bastante de organização para organização. Lembrando sempre, né, pessoal, que o estoque ele é dinheiro parado. Né? O estoque ele é dinheiro parado. Pensa, esses 30 itens, esses 50 itens, esses 60 itens que estão em estoque, significam dinheiro que eu investi, mas ainda não me deu nenhum retorno. Então, a gente costuma até utilizar a expressão estoque mínimo. O estoque mínimo, para que eu consiga colocar esse dinheiro em outras áreas estratégicas da minha organização e possa me beneficiar de uma forma mais rápida. Tá? Mas estoque mínimo não significa pouco estoque. Significa sim aquele estoque adequado para que eu consiga atender a demanda e na contrapartida disso não ter nenhuma espécie de prejuízo. Beleza? Até porque a gente também tem que levar em consideração outros pontos, como a perecibilidade de um item. Né? Itens
que são perecíveis, que têm alterações físico-químicas em razão de determinada variável, muito normalmente o tempo, são itens que a gente tende a ter um estoque menor. Né? A gente tende a ter um estoque menor. Pensa, a padaria, né? O estoque do pão. O pão é produzido praticamente todo dia. Né? Todo dia, aliás. Né? O pão é produzido todo dia. Por quê? O pão de ontem já não serve mais amanhã. Né? O pão de ontem já não serve mais hoje. Então eu não posso fazer uma quantidade excessiva de pães, porque eles vão ser desperdiçados. Mas eu também não posso fazer poucos pães, porque eu vou perder dinheiro. Vai ter mais gente querendo comprar pão e eu não vou conseguir atender essa demanda. Então o estoque sempre vai lidar com essa jogada. A previsibilidade de demanda versus o dinheiro investido para não gerar nenhuma espécie de prejuízo. Se eu não tivesse nenhuma espécie de prejuízo, o que a organização faria? Produziria um monte, né? Produziria um monte e a partir disso ela conseguiria atender a demanda sem nenhuma espécie de problema. Mas não, né? Não, eu preciso adequar esse meu investimento, beleza? Falamos de vários conceitos importantes, mas o conceito da nossa questão aqui era justamente esse giro de estoque. Beleza, mais um pouquinho. ECM, ou Enterprise Content Management, isso pode ser cobrado de vocês, tá? Eu trouxe mais como conceito do que propriamente como qualquer outro ponto, tá? Aqui é a letra A, trouxe bem como conceito para a gente só trabalhar esse item, né? Só trabalhar efetivamente esse item, a gente não precisa se debruçar muito sobre ele, mas é só se por um acaso esse item aparecer na sua prova, você já tem aquela sensação, já ouvi falar sobre isso, tá? Basicamente é um sistema geral de gestão empresarial, tá? A gente tem diversos métodos. Quando a gente fala em gerar conteúdo digital, aqui a gente pode falar de postagens, basicamente, redes sociais. Eu preciso ter esse Enterprise Content Management, tá? Como a gente vem muito nessa linha de rede social e tudo mais, a banca pode fazer essa cobrança, tá? Então o nome, grandes organizações têm o que a gente chama de Enterprise Content Management, que seria a gestão desse conteúdo digital, tá? Maravilha, gente. Aqui entra muito o e-commerce, né? Empresas que vendem online, como por exemplo o Magazine Luiza da vida. No que confere a administração de materiais no âmbito das organizações, mais especificamente gestão de estoques, existem alguns indicadores que são clássicos e outros ordinariamente utilizados. Entre tais indicadores, podemos citar outro conceito importante, o conceito de cobertura de estoque, por vezes denominados taxa de cobertura, que ele pergunta o que significa taxa de cobertura de estoque. Beleza? Então vamos lá. Aos itens cuja reposição é mais onerosa e que devem assim ser solicitados apenas quando efetivamente demandados dentro de um conceito just in time. Isso não é o conceito de cobertura de estoque, tá? Porém, é importante a gente saber o que significa just in time, tá? Just in time é um modelo de gestão de estoque que nasceu no Japão, que just in time significa em tempo, né? Somente em tempo, que significa essa rápida reposição do estoque e justamente essa rápida reposição do estoque promove a necessidade de um estoque baixo. Tá? Então eu não preciso ter muito estoque porque o meu fornecedor ele é ágil. Tá? O meu fornecedor ele consegue me entregar com velocidade isso. Então muitas vezes as organizações elas acabam preferindo fornecedores que são próximos ou que são mais estratégicos, não necessariamente mais próximos, mas que têm uma facilidade de entrega desses produtos, que conseguem atender com maior velocidade a demanda necessária para que justamente elas não precisem ter muito estoque. Tá? Então, não necessariamente somente produtos onerosos, mas a gente também pode ter outros produtos, mas são aqueles produtos que são rapidamente repostos, então eu não preciso necessariamente nem tê-los em estoque, ou se eu tenho uma quantidade pequena de itens ali. Outro ponto, pessoal, naturalmente os itens que têm uma reposição mais onerosa, a tendência é que a gente não os tenha em estoque justamente por causa disso. Pensa assim, quando você vai numa concessionária comprar um carro, tá? Você vai comprar um carro zero, tá?
Você pode escolher a cor, você pode escolher as especificações, você pode escolher se dentro vem banco de couro, se o couro vai ser preto, se o couro vai ser marrom, se o couro vai ser branco, se vai ser automático, se não vai ser, se vai ter mídia. Você tem uma capacidade grande, né, de ajustar e de ter as especificações que você realmente deseja no carro. Então significa dizer que a loja, que a concessionária tem que ter todas as possíveis combinações? Não, não significa. A loja tem muitas vezes o quê? O carro para apresentar e só. Quando você faz a compra, você faz um pedido e a concessionária leva um certo tempo para te entregar esse pedido, certo? Às vezes, você pode dar a sorte de ter as especificações exatamente do veículo que está ali à sua disposição ou que está numa concessionária próxima. Mas, na maioria dos casos, esse veículo vai ser, entre aspas, produzido especialmente para você, certo? Então, porque é muito oneroso eu ter todas as especificações e combinações possíveis. Então, eu faço o seguinte, eu espero a demanda ocorrer e digo, ó, seu carro vai chegar daqui 90 dias. É muito comum, quem costuma comprar carro novo sabe muito bem disso, que esse tempo até o carro chegar leva, né, ocorre esse tempo é dilatado, depende de itens, depende até da quantidade, depende da demanda do automóvel, né, carros que acabam sendo um pouco mais assediados, esse tempo pode chegar até 180 dias, né, então é justamente isso, por ser muito oneroso, por ser muito oneroso ter um estoque de todos os carros, de todas as possíveis combinações, até correndo o risco de algumas combinações não saírem, né? Pô, ninguém gosta dessa combinação específica aqui. E vai ficar lá. Vai fazer o quê? Vai ter que torrar, certo? As organizações automóveis, aí para que a gente está falando do item, né? Já que a gente está falando do item que é bastante oneroso, eles esperam a demanda acontecer, beleza? Beleza. B, número de vezes que um determinado item é renovado em determinado período, a gente aprendeu que isso é giro de estoque, tá? Ao indicador responsável por aferir o percentual de requisições dos demais setores da organização atendidos em relação ao total de requisições, ele está querendo empurrar para a gente isso aqui, mas não é. Aos itens do estoque que demandam maior reposição em função da sua relevância na produção, também não é, tá? Aqui a gente pode ter o que a gente chama de produtos prioritários, né? Os produtos prioritários, quando a gente fala a gente tem a criticidade de algum produto, né? A criticidade de algum produto. O que significa a criticidade de um produto? Significa que os produtos que têm maior criticidade são aqueles produtos que, caso faltem, vão gerar uma pausa nas operações. Volta lá para o McDonald's. O McDonald's funciona se não tiver sorvete de baunilha, se não tiver suco de uva? Funciona. Agora, o McDonald's funciona se não tiver hambúrguer? Se não tiver pão? Não funciona. Então, pão e hambúrguer são produtos mais críticos do que o suco de uva. Tá? Produtos críticos são justamente esses itens que representam uma maior reposição e um maior cuidado com a sua reposição, naturalmente com a sua falta, porque caso eles venham a faltar, isso representa prejuízos enormes para a organização e, inclusive, na maioria dos casos, terem que cessar suas operações. Eu não posso chegar no McDonald's e eu gostaria de um Big Mac. E o cara dizer, a gente não está servindo Big Mac, ou o Big Mac a gente está servindo nem sem pão, é um bauruzinho. Tá? Aqui é uma inovação que a gente fez. Não, se não tiver pão, não vai conseguir atender ao que o consumidor busca, logo aquele produto, aquela operação por aquele dia vai ter que cessar. Tá? E aí, o E, que seria o nosso item correto, né? Que seria o nosso item correto, ao período que o estoque médio será capaz de atender a demanda média, caso não haja reposição, sendo assim também denominada, que tem um outro conceitozinho que a gente tem, de antigiro, tá? De antigiro. Antigiro é basicamente a capacidade que eu tenho de atender o meu giro de estoque. Tá? Então, o estoque médio, capacidade que ele tem de atender a demanda média. A expressão cobertura, né, cobertura de estoque, ela me dá uma certa clareza. Né? Por exemplo, bom, com esse estoque que eu tenho aqui, eu tenho uma cobertura de 10 dias, eu tenho uma cobertura de 15 dias. Vamos supor que eu tenha 30 itens ali. Tá? E eu consumo 3 itens por dia, eu vou dizer, a demanda de 3 itens por dia, eu vou dizer que
Não estou levando em consideração ponto de pedido, nem a margem de segurança, nem o estoque de segurança, tá? Colocando aí 30 itens para uso. Significa que esse estoque, ele atende a demanda por 10 dias. Se eu consumo 3 itens por dia, eu tenho 30, eu consigo atender a demanda por 10 dias. Tá? A tendência é que a taxa de cobertura, ela também leve em consideração, naturalmente, o ponto de pedido e o estoque de segurança. O estoque de segurança não necessariamente, mas o ponto de pedido sim, em relação a tempo que eu levo para repor, né? A tempo que demora para esse item chegar na minha organização, tá certo? Então, a expressão taxa de cobertura, cobertura de estoque ou antigiro significa a capacidade, né, de atendimento que o estoque médio tem em relação à demanda média. Essa demanda média pode variar, tende a variar bastante, tá? Porém, a depender das organizações, aliás, né? Essa demanda média pode variar bastante a depender das organizações, mas em algumas organizações ela é mais padrão, né? Ela é mais estável, tá? E essa demanda média ela pode se alterar com algum elemento. Por exemplo, eu moro numa praia aqui de Florianópolis, certo? A tendência é que com o verão, essa demanda média dispare. Tá? Então, aí pelo período de 3 a 4 meses, a gente vai ter uma demanda média maior. Então, eu também preciso ter um estoque médio alterado. Tá? Então, isso ocorre sim. Tá bom? Maravilha, gente. Um cortezinho aqui, já já eu volto. Um forte abraço para o Marco Ferrari, continue com a gente e até mais. Tchau, tchau.